vamos pro lado também do Corinthians dessa história, porque a Roberta trouxe um panorama e agora eu aciono também o Vinícius Nicoletti pra gente entender o que de concreto, Nicoletti, a gente tem nesse sentido. Hein? Pois bem, não só do presidente, mas também de quem comanda o futebol nesse momento, né? Do Rubão falando sobre reforços, sobre chegar nesse mercado. Tem muita coisa acontecendo no Corinthians. Ou, sei lá, não acontecendo e parece que querem que aconteça, Nicoletti. Mari e Bruno, abraço para vocês, abraço a todos em casa, fã de esportes. Atualização sobre a situação do Gabigol. Eu conversei com pessoas próximas ao staff do jogador e aconteceu o seguinte: o Corinthians se reuniu com o empresário do Gabigol, com o Júnior Pedroso. Ele conversou com o Corinthians, bateu papo e passou os termos de renovação que ele tem com o Flamengo. O Corinthians só ouviu, não deu sim nem não, e aí o empresário passou que agora o Corinthians precisa se acertar com o Flamengo, porque tem uma multa rescisória de 130 milhões de reais. A gente já ouviu aí o Rubão dizendo que abriu negociação com o Flamengo, já deve estar conversando, isso eu não tenho informação, mas que o Corinthians se reuniu com o staff do Gabigol para ouvir a proposta salarial do jogador. Isso aconteceu. Então é um passinho a mais que o Corinthians deu e agora precisa se acertar com o Flamengo essa multa rescisória. Acertando com o Flamengo, vai ter que aceitar aí esse salário, esses termos de renovação de contrato que o Gabigol tinha com o Flamengo. É isso que ele passou para o Corinthians. Então essas são as informações atualizadas. Já teve uma primeira conversa de Gabigol, o staff do Gabigol, com o Corinthians. Importante isso que o Vinícius traz agora, então, pra gente, né? Que sim, agora existiu uma conversa entre Corinthians e empresário do Gabigol. Aí o Rubens Gomes, que é o novo diretor de futebol. Se eu te falar que não tem conversa, é mentira. É uma operação muito complicada, pois envolve um grande jogador. Não conversamos diretamente com o Gabigol, mas conversamos com o Flamengo. Estamos amadurecendo. Então ontem o Rubens Gomes falou isso, né, na parte da noite. De manhã, mais cedo, como a Roberta contou, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, falou que há interesse dos dois lados. Seria muito bom o Gabigol respirar novos ares e bom para o Corinthians em termos de marketing. A gente vai chegar a um acordo, se Deus quiser. Por que não tentarmos uma boa conversa? Quanta novidade, hein, Mari? Eu, sinceramente, não me recordo de uma negociação desse tamanho se tratada dessa maneira tão aberta por presidente e diretor de futebol, como eu estou vendo agora. A gente pode avaliar, né? Há muito tempo isso é normal, né? Porque aquela história, Mário, claro que para nós, como notícia, como repercussão, como nomes, como negociação, para a gente é muito interessante tudo isso. O Vasco, quando tirou o Bebeto do Flamengo. Faz quantos anos isso? Nossa, tem muito tempo. Final dos anos 80. Mais de 30 anos. Sim. E era uma figura do mesmo impacto, né? Não, Foi. E tirando também a questão pública, como o público reage, né? Porque é o Gabigol num podcast, que o apresentador, o Igão, é corintiano. Então ele fazendo a pressão. É o Gabigol num Tardezinha e é o Thiaguinho falando num palco, ó, vem vestir a camisa do Corinthians. Então, assim, mexe com... Tem um assédio. Com situações, com pessoas muito grandes. Só que tem uma barreira imensa. Então, mas eu vou pedir até pro Nicoletti repetir pra gente, por favor. Isso. Não sei se o Nicoletti tá ouvindo. Sobre essa reunião. Então, teve uma reunião, empresários do Gabigol com o Corinthians. Eles revelaram que o Gabigol quer de renovação com o Flamengo e o que o Corinthians teria que fazer financeiramente pra tirá-lo. E aí o Corinthians não respondeu ainda. É isso? É isso aí, Mari. Teve essa reunião do staff do Gabigol com o Corinthians. De repente é o Rubens Gomes mesmo que já teve essa reunião, não sei se o presidente, mas o Corinthians ouviu a proposta do Gabigol, que o Gabigol tem na mesa para renovar com o Flamengo. Então o staff do Gabigol falou, ó, a gente tem isso aí, agora o Extra divulgou 2 milhões por mês, mais luvas, mais isso, mais aquilo. Enfim, o Corinthians ouviu toda essa proposta que o Gabigol tem com o Flamengo, não disse nem sim, nem não, e aí o staff do Gabigol passou pro Corinthians que eles precisam se acertar com o Flamengo, porque tem uma multa rescisória por aí. Aí um dilema para o Flamengo, porque ou negocia o jogador, como lembrou o Marra ali, é o momento, porque tem 1 ano de contrato, daqui 6 meses ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ou o Flamengo renova com o Gabigol, e aí segura o jogador e não corre o risco de perder o seu ídolo, seu camisa 10, herói, um dos grandes ídolos dessa nova geração do Flamengo, perder de graça, porque ele pode sair de graça. Então o Flamengo tem esse dilema, ou negocia
ou renova o contrato. E é uma operação muito cara, inclusive para o Flamengo renovar com um jogador que está em baixa e que pode ficar no banco de reservas. Então, essa é a situação. O Corinthians apenas ouviu essa proposta que o Gabigol tem com o Flamengo e agora vai discutir com o time rubro-negro a multa rescisória. Quanto paga, quanto o Flamengo quer, quanto vai entrar, quanto vai sair, e aí coloca em prática a negociação. Não é uma negociação fácil, né? Nem com o Flamengo, nem com o Gabigol, se o Corinthians quiser baixar a pedida. Mas o Corinthians ouviu a ideia do jogador, a proposta que o jogador fez para o Flamengo de renovação de contrato. Porque nessa história existem algumas narrativas aí que a gente que podem sair, né? Do tipo, o Flamengo ele prezar por ter o seu ídolo e renovar a qualquer custo, mesmo que financeiramente fuja um pouco até do ideal para o Flamengo. Isso acabou de acontecer. Com o Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique, sim. A gente falou, a gente não viu, há quanto tempo a gente não vê uma negociação assim? A gente viu o mês passado. É que não teve não teve a transferência. É isso que eu tô falando. Se ele pediu então, 2 milhões e não sei quantos, luva de não sei quanto pro Flamengo, ele não vai pedir pro Corinthians? Tá, Corinthians, você não vai poder me pagar, mas eu vou de graça pra você. Não, aí tem que ver uma série de composição, porque não é uma negociação tão simples assim. Se o Flamengo não paga X, o Corinthians vai pagar X. Não. Se o Corinthians vai pagar esse X que ele pretende, o Corinthians pode estar estudando uma série de composições, é uma diretoria nova que a gente não sabe exatamente para que rumo que ela vai tomar. Eu acho que tem esse benefício da dúvida em relação à diretoria nova do Corinthians. Não em relação ao que o clube arrecada e quanto o clube deve. Isso não, a diretoria sabe, me parece consciente disso. Mas tem que ver se uma tacada como o Gabriel, olha, tem de ver, vai ter patrocinador, como vai ser uma composição. Gabriel, se talvez não ganhe isso daqui logo de cara, vai ganhar de outra maneira ao longo do contrato, enfim. Porque é um movimento feito, o Vinícius trouxe pra gente. O Corinthians perguntou, o que vocês pediram pro Flamengo? E o empresário, não é isso, Vinícius? Passou pro Corinthians. O que a gente pediu foi isso, tanto tempo, tanto valor, luvas. Sim. E se ele está apresentando isso pro Corinthians, é o seguinte, você vai me bancar? Se eles não pagarem isso, vocês pagam. Se resolve com o Flamengo agora. Isso. É que é um movimento muito normal, né? Se você está interessado no jogador, você vai perguntar para o staff do jogador, para o empresário do jogador, quanto que ele ganha, quanto ele quer ganhar, qual o tempo de contrato, como é que você tem ideia de planejamento com o Corinthians. Então, é uma situação muito normal e que a gente está trazendo aqui, que isso aconteceu. Teve essa reunião com o Corinthians, com o staff do jogador. E aí, o Gabigol foi de férias para Trancoso, não foi para Nova York como o Mário Marra pode ir, mas foi para Trancoso. Pode ficar tranquilo. E... Trancoso dá, né, Marra? Mas ele foi para Trancoso e falou, ó, agora se vocês quiserem me contratar, meus termos são esses e vocês resolvam com o Flamengo. Então ele foi embora e está muito tranquilo. Tem uma situação que deixa o Gabigol bem tranquilo também, sobre a situação que vai sair vilão, herói do Flamengo, porque ele já acertou a renovação com o Flamengo. O Flamengo já disse, ok, vamos renovar, isso é público. O empresário dele já declarou, falou, vamos, tá bom, o Flamengo vai renovar. Só que o Flamengo recuou e brecou essa renovação. E aí ele, se não renovar com ele, que é o pior cenário para o Flamengo, não acertar com o Corinthians e não renovar com o Gabigol, ele perde o jogador daqui 1 ano, daqui 6 meses já pode assinar um pré-contrato. E aí o Gabigol falou assim, ó, eu não posso fazer nada, eu já tinha acertado com o Flamengo, eles não quiseram renovar, eu posso ir embora para outro time, é o que o contrato está dizendo e vai embora. Então ele fica muito tranquilo com essa situação. Agora, teve essa reunião, esse primeiro contato, isso é muito importante, porque ele passou os termos que ele aceitaria jogar no Corinthians e agora ele deixou nas mãos do Corinthians para negociar com o Flamengo. Não é também uma negociação simples, mas aí entra também, como vocês destacaram aí, a ideia do Tite, se ele vai ser utilizado ou não vai, se o Flamengo vai pagar por um jogador que vai ficar no banco de reservas, se vai investir em outro jogador para chegar na equipe e ser titular, enfim, se acabou o ciclo, isso tem muita discussão na mesa, mas agora fica entre Corinthians e Flamengo para ver se essa paquera vai dar match. Por enquanto ele está lá em Trancoso, bem tranquilo. Bom, são muitos pontos do lado do Flamengo e muitos também que envolvem o Corinthians. E o Vinícius Nicoletti mais cedo contou pra gente que o Corinthians conversou sim com o empresário do Gabigol, certo, Vinícius? É isso aí, Bruno. O empresário nega esse contato com o Corinthians, mas a gente apurou pessoas próximas ao staff do jogador que teve sim esse movimento, uma reunião muito normal no meio do futebol, quando você quer contratar um jogador. Então,
o Corinthians foi ouvir o empresário e o staff do jogador para saber qual é a pedida salarial do Gabigol. E ele passou, a gente tem esse acordo com o Flamengo. Se vocês mantiverem esse acordo, tem negócio. E aí vocês se acertam com o Flamengo. Então já teve essa conversa, esse é o lado da informação que a gente colheu, das pessoas próximas ao staff do Gabigol. E a partir de agora o Corinthians abre negociação para tentar pagar a multa rescisória com o Flamengo. Mais uma informaçãozinha do Gabigol, eu falei que ele está em Trancoso passando férias, mas ele levou um preparador físico particular durante essas férias, para acelerar a recuperação dele, para voltar bem, para começar bem o ano de 2024, uma prova que ele quer se recuperar, quer mostrar o seu bom futebol, a sua melhor forma, pelo menos. Que não dá para negar nunca que o Gabigol é um jogador polêmico, mas ele se esforça e treina com muito afinco, é um jogador dedicado na sua carreira, por isso fez tanto sucesso assim no Flamengo. Então ele já está pensando em 2024, levando o preparador físico particular para as férias. O Corinthians segue no mercado em busca de reforços para passar um geral do Corinthians, e o presidente Augusto Melo também revelou em uma entrevista, que o Moscardo deve ser negociado com o Paris Saint-Germain, isso porque o jogador de 17 anos já está com a cabeça fora do Corinthians. De repente, pode usar esse dinheiro que chega do Moscardo para negociar a rescisão de contrato do Gabigol. Bruno. É uma conta, né? Olha só o que o Rubens Gomes, o Rubão, que é o novo diretor de futebol do Corinthians, falou ontem, lá em entrevista à Rádio Bandeirantes. Acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. É difícil, muito difícil remontar um time, mas podem ficar seguros e tranquilos que o nosso time será competitivo. Não vai ter mais acabou a paz, porque o que acabou é a farra. Então, de Palmeiras e Flamengo. Acabou. O que a gente não pode perder de vista aí, que também esse tipo de movimento inicial da diretoria do Corinthians é para demarcar território. É uma nova diretoria. Houve uma quebra, houve uma derrota de quem comandou o clube, ou o grupo que comandou o clube durante muito tempo, né? E isso também serve, me parece, como demarcação de território. Olha, a gente chegou, o que vocês viveram nos últimos anos, opa, agora é diferente. Você cria também uma pressão para você. Tá totalmente errado. Assim, não é assim que se marca território. Então, a gente vai ter de ver agora, Bruno, na prática. Isso. Vai ter de ver na prática. O Gabriel vai ser contratado pelo Corinthians? Não se sabe. É uma negociação que é muito complicada e não vai ser resolvida de um dia para outro, com reunião aqui, outra reunião ali. A não ser que você apresente algo que o Flamengo não apresentou até agora. Isso parece que não tem acontecido, não vai acontecer a curto prazo. Acho que uma coisa que o Corinthians está divulgando publicamente, os interesses que ele tem. Outra coisa é que o time precisa, talvez com reforços mais modestos ou menos conhecidos, que possam ser muito importantes para o time. O Ranieri, volante do Cuiabá, se chegar, é uma boa contratação. O Ranieri foi bem no Avaí, foi bem no Cuiabá, um jogador que marca bem, sabe chegar à frente, pode jogar de zagueiro se precisar. O problema é que ele chega... marca território. Então, exatamente. Mas o problema é que a direção chega prometendo o Gabigol e chega prometendo que não vai vender o Moscardo. E aí qual é a realidade? O Ranieri vai cair essa pressão em cima do jogador e em cima da direção. Nada com que isso. não tem nada com isso. Pelo contrário, que vocês estão elogiando aqui, com méritos, né, que o jogador tem. Trabalhou honestamente na temporada passada e é um dos responsáveis pela boa campanha do Cuiabá. E é uma ideia, uma estratégia de marcar território diferente do que a gente viu que já deu certo. Exato. Por exemplo, quando o Flamengo passou por sua reestruturação e o Palmeiras passou por sua reestruturação, o que é que os comandantes falavam? Não vão prometer nada nos primeiros anos. Os 2 primeiros anos do Paulo Nobre no Palmeiras, ele estava emprestando dinheiro para pagar a conta de luz, não para contratar reforço. A partir do segundo ano, aí o Alexandre Matos passou a tirar reforço de tudo que era lugar. Mas os 2 primeiros anos, isso aconteceu no Flamengo também, não foi com esse tipo de promessa que a gente está vendo no Corinthians, Marcos. É isso, Sua memória nos ajudou muito aqui, porque aconteceu isso mesmo. Eram clubes que estavam precisando passar por melhorar a caixa, porque estavam mal administrados, e foram clubes que pagaram preço. A gente hoje está vendo tudo que está acontecendo com o Flamengo e Palmeiras dominando o cenário nacional, mas eles pagaram um preço. O Palmeiras quase caiu para a segunda divisão mais uma vez. Aquele gol do Thiago Ribeiro. No Barradão, contra o Vitória. Contra o Vitória. Pelo Santos, acabou ajudando o Palmeiras a não cair. E depois, no outro ano, aí começa, né? Alexandre Matos, com o Dudu e tudo mais, escreveu uma nova história. Mas é verdade, o Palmeiras passou por momentos muito complicados antes de firmar. Eu acho até que esse processo
valoriza mais o atual. O processo de ter sofrido, de ter que pedir desculpa à torcida, esse processo valoriza mais. Como também, se a gente for lembrar no passado, é interessante que esse processo do Flamengo rico, ele é marcado quando o Flamengo tira o Paulo Guerreiro do Corinthians. 2015, né? Foi. Foi 2015? Foi 2015. E assim, talvez a nova história do Corinthians possa ser escrita a partir do momento que ele conseguir tirar o Gabigol do Flamengo. Seria um troco, que não é simples de ser dado, né? Exatamente. Mas assim, essa é uma linha muito tênue, essa história de que, olha, o grande clube vai pagar contas, entre aspas, e vai ter um time mais modesto, porque você não pode negligenciar o futebol. O futebol é o carro-chefe desses clubes todos. Né? Então, assim, é uma situação muito complicada. Até que ponto pagar conta... O discurso é mais bonito que a prática. Exatamente. Até que ponto pagar conta explica ter um time fraco. Isso. A gente já viu muita gente que ficou pagando conta, depois caiu para a segunda divisão. Você pagou, não resolveu nada. E eu acho que o último Campeonato Brasileiro mostrou 2 exemplos disso. Exato. O do Cruzeiro, isso. Que não se endividou, que sofreu, que pisou na zona de rebaixamento, e do Santos, que prometeu, mas que tinha folha de pagamento muito mais alta. Muito mais alta. E ter pagado conta para o Santos não resolveu nada porque o time caiu. O Pratos, olha só, hoje às 7:45 da noite, dentro do ESPN FC, o Augusto Melo vai estar aqui, tá? Na ESPN, vai responder muitas dessas dúvidas que nós temos e, claro, vai esclarecer a questão envolvendo também o Gabigol. Às 7:45, tá? Salve, salve Corinthians! Salve, salve fiel torcida! Então temos a contratação do Gabigol ganhando muita força lá no Parque São Jorge, onde agora temos o Rubão aí já afirmando que está conversando com o empresário do centroavante. Falta apenas uma conversa definitiva com o Flamengo. Seja muito bem-vindo ao canal Timão TV. E se você quer ficar muito bem informado sobre o Corinthians, já se inscreve aí. E é claro, deixa o seu like para fortalecer. Tivemos um ano de 2022 bastante conturbado, né? Nossos atacantes centroavantes infelizmente não tiveram bom rendimento. E o Yuri Alberto em 2022 ainda conseguiu ele mostrar um bom trabalho, mas em 2023 o centroavante acabou perdendo muito desempenho. E é claro, o novo presidente Augusto Melo, vendo a situação dos atuais jogadores do Corinthians, o mesmo prometeu montar um timaço para o ano de 2024. Como nomes pesados aí como o próprio Gabigol, Soteldo, Vina, entre outros. Vários jogadores já foram anunciados a sua saída do Corinthians, porém para a chegada são poucos nomes, né? Não temos nenhum nome ainda de peso confirmado. E o Gabigol seria sim a cereja do bolo para esse ano de 2024. Mas o que você acha da contratação do Gabigol, que está esquentando? Estamos falando aí de um salário que pode chegar a 2 milhões de reais por mês. É um baita salário, né? Mas, de acordo com Augusto Melo, ele diz que sim, o Corinthians tem bastante patrocinadores para isso, tem empresas que podem estar financiando o Gabigol. O que você acha dessa contratação? Você aprova o Gabigol no Timão? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, vamos pra cima, Timão!